Hoje eu quero te ensinar sobre os 3 tipos de pessoas, sobre os 3 tipos de cristãos, sobre os 3 tipos de seguidores, sobre os 3 tipos de discípulos de Jesus. Então fica até o final para você entender qual tipo de pessoa você está mais parecendo hoje, você está mais parecido hoje, tá? Então nós temos um copo com água simbolizando a Deus e nós temos esse suco aqui simbolizando nós. Isso aqui é um suco de morango, tá? Não estou mostrando a marca para ser em ordem, para manter a etiqueta, mas se você quer me patrocinar, chaleu. Brincadeira. E nós temos esse suco aqui que simboliza nós, eu e você, tá? Então vamos lá, para os 3 tipos de pessoa. Nós temos a primeira pessoa, que está distante de Deus, e que é um tipo de pessoa que não conhece os princípios. Eu diria que é uma pessoa ignorante, né? Não uma pessoa ignorante no sentido literal, mas pessoa ignorante porque é aquela pessoa que não conhece nada do cristianismo. Não conhece a Deus, não conhece os princípios, não conhece o porquê nós devemos cumprir os princípios, não conhece o fundamento da fé cristã. Nós temos esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa, ela tem uma certa consequência, mas ela tem também alguns benefícios, porque nós só seremos cobrados e julgados daquilo que nós entendemos, daquilo que nós deixamos de praticar, mas nós conhecemos. Daquilo que nós não conhecemos, daquilo que nós não sabemos, nós não seremos cobrados. Porque Deus, ele não vai ser injusto de cobrar algo que não nos foi ensinado, tá? Então, isso é uma chave, isso é algo que vocês precisam entender. Só que nós já temos o segundo tipo de pessoa, que é o tipo de pessoa que conhece a Deus, conhece os princípios, conhece aquilo que Deus pode fazer, já ouviu falar, já presenciou milagres. Nós temos esse segundo tipo de pessoa, que são pessoas que, cara, estão ali, mas não estão com um pé ali, mas um pé também dentro da igreja. São aquelas pessoas mornas, que Jesus, ele fala que ele vai vomitar esses tipos de pessoa. São essas pessoas que, cara, não querem ter compromisso, né? E essas pessoas também vão ter sérias consequências. Mas nós temos também o terceiro tipo de pessoa, que é o tipo de pessoa que eu diria que é a pessoa mais especial, sabe? Porque é a pessoa que conhece a Deus, é a pessoa que conhece os princípios, a pessoa que ama e que deseja se parecer com Cristo todos os dias, a pessoa que vive uma vida de renúncia, uma pessoa que paga o preço para ter intimidade com o Senhor. Nós temos o terceiro tipo de pessoa que é o tipo de pessoa que não despreza a voz de Deus, que não despreza a voz do Espírito Santo. Nós temos esse terceiro tipo de pessoa, que é o terceiro tipo de pessoa que ama o Senhor, que ama os princípios, que ama os mandamentos, que ama as leis, que vive aquilo que prega. Não só que prega, mas que vive aquilo que prega. Nós temos esse terceiro tipo de pessoa, que é o tipo de pessoa que está junto com Deus, que está colado com Deus, que é um com Deus. Nós temos esse terceiro tipo de pessoa, que é o tipo de pessoa, cara, que Deus sente prazer. Assim como Deus sentiu prazer em Jesus Cristo quando Jesus se batizou ali com João Batista e deixou uma pomba e falou: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria, porque essa pessoa cumpre os mandamentos, porque essa pessoa cumpre os meus princípios, porque essa pessoa está junto comigo, porque essa pessoa está junto, está seguindo os meus passos. Sabe qual tipo de pessoa que você é? Você é a pessoa que não conhece, o ignorante, que não conhece os princípios, que não conhece os mandamentos. Você é o segundo tipo de pessoa, que é aquela pessoa que não se mistura com Deus. Aquela pessoa que até conhece, mas não quer ter compromisso. Ou você é esse terceiro tipo de pessoa, que conhece os mandamentos, que conhece os princípios, mas que não só conhece, mas pratica, que ama, que dá prazer ao Pai, que dá prazer a Jesus Cristo. Sabe, gente, a grande questão é que muitas pessoas acham que é só confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e tá tudo resolvido, mas, cara, não é assim.
Nós devemos confessar o Senhor, nós devemos se batizar, sim, mas nós devemos viver uma vida digna, porque se a gente também... Porque, pessoal, a gente vai para o inferno se a gente não viver uma vida digna. Se a gente não sentir prazer nas leis de Deus, nos princípios de Deus, a gente vai para o inferno. O batismo não vai garantir a sua salvação se você não cumprir os princípios, se você não cumprir os mandamentos, se você não seguir uma vida digna do Senhor. Sabe, a grande chave, a grande questão que eu vejo que, cara, é a grande diferença das nossas vidas é a intimidade. Porque as pessoas acham que Deus, ele tem preferência, mas lá em Atos mesmos diz que Deus, ele não age com distinção das pessoas. Deus, ele ama a todos e tá tudo certo. Mas existem um tipo de pessoa que é as pessoas que são íntimas do Senhor. Porque isso eu quero que vocês gravem, isso eu quero que vocês levem para a vida de vocês literalmente. Deus revela segredos não aos amigos, mas aos íntimos. Não basta você ser amigo de Deus, você ser um conhecido de Deus, você precisa ser íntimo. Porque Deus revela segredos aos íntimos e não simplesmente aos amigos. Aquelas pessoas que estão com Ele todos os dias, que buscam a palavra, que buscam estar com o Senhor, que buscam intimidade, que buscam ler os princípios, ler os mandamentos, ler a palavra, ler a Bíblia. São esse tipo de pessoa que Deus revela os segredos do céu. São esse tipo, sabe? Porque... a grande questão também é que nós desejamos muito conhecer ao Senhor, mas nós não pagamos o preço para conhecer Ele. Nós não pagamos o preço para ler a carta de amor que Ele escreveu para você, que Ele escreveu para mim, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Existe uma passagem que é uma passagem linda, cara. É uma passagem que você consegue tirar várias reflexões de lá. Que é uma passagem quando Jesus, ele ressuscita na terceira vinda dele aqui. Porque Jesus, antes dele virar assuntos aos céus, de fato, ele veio aqui à terra para dar as últimas orientações, dar as últimas coordenadas para os discípulos. Então, nessa terceira vinda dele, os discípulos, eles estão na praia, depois de uma noite inteira, depois de uma madrugada inteira de pesca, que eles não conseguiram pescar nada, por sinal. Jesus está lá na praia, esperando eles ao amanhecer. Quando Jesus está ali na praia, os discípulos começam a se aproximar, os discípulos chegam cansados, os discípulos chegam desesperados, desapontados, porque eles pescaram a noite toda e não conseguiram nenhum peixe. E Jesus, ele chega diante dele e fala assim: me dá um peixe, eu tô com fome, eu quero comer. Só que os discípulos olham para Jesus e falam assim: você não tá vendo que a gente não conseguiu pegar nenhum peixe? Aí Jesus fala para eles: então vai lá no barco e joga a rede do lado direito do barco, que vocês vão conseguir pescar. Aí os discípulos falam: não é possível. Mas eles vão lá, obedecem e vão no barco, jogam a rede do lado direito. Na hora que eles jogam, eles já não conseguem mais resgatar a rede, porque a rede estava lotada de grandes peixes. Não eram simplesmente peixes pequenos, eram grandes peixes. E ali o discípulo João olhou para o discípulo Pedro e falou assim: esse é o mestre, esse é Jesus. Só que, pessoal, o que a gente não se atenta nessa passagem é que o discípulo que reconheceu a Jesus primeiro não foi o discípulo que era o mais guerreiro. Não foi o discípulo que disse que amava o Senhor, que mataria, que morreria pelo Senhor. Não foi o discípulo que correu vários riscos, não foi o mais impossível, mas foi o discípulo que deitou no peito de Jesus para ouvir os batimentos. Foi o João. Foi o apóstolo João que reconheceu Jesus primeiro, não foi o mais valente, foi o mais íntimo. Ou seja, pessoal, os mais íntimos reconhecerão a Jesus primeiro. Os mais íntimos reconhecerão os passos de Jesus primeiro. Os mais íntimos saberão dos segredos primeiro. São os mais íntimos e não os mais valentes. Não os que pregam melhor, não os que discipulam melhor, mas os mais íntimos. Então, quem você quer ser hoje? A pessoa que não conhece da palavra, não conhece do Senhor e, consequentemente, não pratica a palavra? Ou você quer ser a pessoa que conhece a palavra, conhece os mandamentos, mas não pratica? Ou melhor ainda, você quer ser a pessoa que conhece a palavra, conhece os mandamentos, conhece os princípios, mas praticam
que são íntimos, que são parecidos com Jesus. Essa é uma decisão sua. Você vai precisar pagar um alto preço de renúncias de vários nãos. A vida cristã é uma vida de vários nãos para um sim. Um sim que é um sim de sim, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador, e vários nãos, porque são os nãos que entristecem a voz do Espírito Santo, que entristece a pessoa de Deus. A vida cristã é uma vida de vários nãos para um sim. Quem você quer ser hoje? É uma decisão sua. Você precisa tomar essa decisão hoje, agora, nesse momento.